João, capítulo 9. Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto eu estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem e aqueles que ano após ano o conheciam como mendigo cego perguntavam: Esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam: É ele mesmo! Mas alguns duvidavam. Não pode ser o mesmo homem de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele. Mas o homem confirmou: Sou eu mesmo. Eles o interrogaram: Como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura, esfregou-a nos meus olhos e disse: Vá a Siloé e lave-se ali. Eu fiz o que ele disse, lavei-me e comecei a enxergar. Então, onde ele está? Eu não sei. Eles levaram o homem aos fariseus, porque o dia em que Jesus fez a mistura e curou a cegueira dele era sábado. Os fariseus o interrogaram de novo, para saber como ele havia conseguido enxergar. Ele respondeu: Ele pôs uma mistura em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus resmungaram: Obviamente esse homem não pode ser de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros argumentaram: Como um homem mau pode realizar milagres, atos que revelam o próprio Deus? Assim houve divisão entre eles. Eles voltaram a interrogar o cego: Você é o perito aqui. Ele abriu seus olhos. O que você tem a dizer sobre isso? Ele disse: Ele é um profeta. Os judeus se recusavam a acreditar que aquele homem havia sido cego a vida toda. Então chamaram os pais do homem, que agora enxergava muito bem, e perguntaram: Este é o filho de vocês? O que vocês dizem que nasceu cego? Então como ele pode ver agora? Seus pais disseram: Sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas não sabemos como veio a enxergar. Não temos a menor ideia de quem abriu os olhos dele. Por que não perguntam a ele? Já é adulto, pode falar por si. Os pais dele falaram assim, porque tinham medo dos líderes judeus que haviam determinado que quem afirmasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: Perguntem a ele, já é adulto. Eles convocaram o ex-cego segunda vez e disseram: Dê o crédito a Deus. Sabemos que aquele homem é um impostor. Ele replicou: Não sei nada sobre isso, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram: Como ele fez isso a você? Como ele abriu seus olhos? Já contei mais de uma vez e vocês não ouviram. Porque querem ouvir de novo? Querem se tornar discípulos dele? A resposta deixou-os furiosos. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Temos certeza de que Deus falou a Moisés, mas não temos ideia de onde saiu esse homem. O homem respondeu: Impressionante. Vocês alegam não saber nada a respeito dele, mas o fato é que ele abriu meus olhos.
É fato bem conhecido que Deus não age por meio de pecadores, mas ouve quem vive em reverência e cumpre sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar de alguém que tivesse aberto os olhos de um homem que nasceu cego. Se esse homem não viesse de Deus, não seria capaz de fazer nada. Eles disseram: Você não passa de um Zé Ninguém. Como ousa querer nos ensinar? Então correram com ele dali. Jesus soube que eles o haviam expulsado. Procurou por ele e o achou. Então perguntou: Você acredita no Filho do Homem? O homem disse: Senhor, mostre-o para mim, para que eu possa crer nele. Jesus disse: Você está olhando para ele. Não reconhece minha voz? Senhor, eu creio, exclamou o homem e o adorou. Jesus então disse: Vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver, e os que têm a pretensão de ver pareçam cegos. Alguns fariseus casualmente ouviram a conversa e indagaram: Você está nos chamando de cegos? Jesus disse: Se vocês fossem realmente cegos, não teriam culpa. Mas a partir do momento que se declaram capazes de enxergar, se tornam responsáveis por seus erros. João, capítulo 10. Vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa. É um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho. Vão se dispersar, porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então, tentou de novo. Vou ser explícito então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê um lobo se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tenho outras ovelhas além das que estão neste aprisco. Preciso trazê-las e ajuntá-las também. Elas também reconhecerão minha voz. Então haverá um único rebanho e um só pastor. É por isto que o Pai me ama, porque entrego minha vida de livre vontade. Assim sou livre para reavê-la. Ninguém a toma de mim. Eu a entrego porque quero. Tenho o direito de entregá-la, mas também de reavê-la. Recebi essa autoridade do meu Pai. Esse discurso provocou outra divisão entre os judeus. Alguns diziam: Ele é maluco. Está na cara que não tem juízo. Por que perder tempo em ouvi-lo? Outros não estavam assim tão seguros. Essas não são palavras de um louco? Por acaso um louco pode abrir os olhos de um cego? Eles estavam celebrando a festa da dedicação, chamada em hebraico Hanukkah, em Jerusalém. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeando-o, os judeus disseram: Por quanto tempo você vai nos deixar curiosos? Se você é o Messias, diga-nos diretamente. Jesus respondeu:
Eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo o que fiz foi autorizado por meu Pai. Ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas reconhecem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou a elas vida real e eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo. Ninguém consegue roubá-las de mim. O Pai que as pôs sob minha responsabilidade é muito maior que o destruidor, que o ladrão. Ninguém pode tirá-las dele. Eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. Mais uma vez, os judeus estavam a ponto de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Tenho feito muitas boas ações da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: Não o apedrejaremos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia, de chamar você mesmo de Deus. Jesus reagiu: Estou apenas citando um texto das Escrituras, em que Deus diz: Digo a vocês, vocês são deuses. Se Deus chama os antepassados de vocês de deuses, e as Escrituras não mentem, por que vocês gritam blasfemador, blasfemador, para o único a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se não faço as obras que meu Pai faz, não precisam crer em mim. Mas se faço as obras do Pai, esqueçam um momento o que eu disse a meu respeito e considerem a simples evidência das ações que estão diante dos seus olhos. Talvez assim as coisas se esclareçam e vocês consigam entender que não apenas fazemos as mesmas coisas, mas também somos o mesmo, Pai e Filho. Ele está em mim, eu estou nele. Eles ainda tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar. Voltou para a região do Jordão, onde João batizava, e ficou ali. Muitos se tornaram seus seguidores. Diziam: João não realizou milagres, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. Assim, muitos creram nele.